boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live do Mês da Mulher. As nossas lives desse mês especial da mulher são uma iniciativa da Comissão da Mulher Economista do Corecon São Paulo, que a comissão é formada por Fernanda Della Rosa, que é a coordenadora da comissão, Alessandra, que está conosco, Alessandra Cocarelli Alves Ribeiro, que é a moderadora, inclusive, da nossa live de hoje, Salete Aparecida Rossini Lara e o economista Luiz Paulo Rosenberg. Então, essa é a nossa comissão. Obrigada por tudo que vocês fazem pela gente, pelos economistas, homens, mulheres. A nossa live de hoje tem o prazer de contar com Vilma da Conceição Pinto. A Vilma é diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal e professora no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa. A Vilma tem apenas 32 anos, com essa carreira já belíssima, é economista, com mestrado em Economia Empresarial e Finanças, sempre atuou na área de política fiscal, iniciando sua carreira em 2012 no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e, posteriormente, passando pela Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, onde atuou como assessora econômica. Vilma, muito obrigada, viu? Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente essa noite. Obrigada, o prazer é meu participar desse evento. Muito obrigada. Eu queria passar a palavra primeiro para o nosso presidente, Pedro Afonso, por favor. Muito obrigado, Denise. Eu quero agradecer a Vilma pela sua presença, que é muito importante para nós. Você traz um tema bastante atual e, com toda a sua competência, você vai nos ajudar a entender e também entender o papel da mulher economista, que é o foco da Comissão da Mulher Economista. Agradeço à comissão, a Alessandra, que hoje será, a conselheira Alessandra, que será a mediadora, ao conselheiro Luiz Paulo, a conselheira Fernanda, que vai entrar daqui a pouco, a conselheira Salete, né? Agradeço os presentes aqui também, conselheiro José Marcos, delegado Vinícius e outros, Meire e Isabelle, e todos os que vão nos assistir na TV Economista. Esse ciclo é muito importante para o Corecon São Paulo, porque cresce significativamente o número de mulheres economistas e nós precisamos dar um horizonte para a carreira delas, para todos os economistas, mas especialmente para as mulheres, né? E é por isso que já temos essa comissão há alguns anos realizando essas lives e outras atividades. Tenho certeza do sucesso que nós teremos hoje nessa live. Muito obrigado. Alessandra, por favor, fique à vontade. Sim, já ia embalar aqui, Denise. Então, boa noite a todas e todos. Então, é um prazer fazer essa live aqui com todos e contando hoje com a Vilma. Como a Denise colocou no início, Vilma novinha, 32 anos, e já tem aí muita história para contar numa carreira muito espetacular. E como a gente estava conversando um pouquinho antes da live, essa carreira de economista no mundo das finanças públicas, né? O tema é um tema super quente há muitos anos, agora mais do que nunca, inclusive, mas faltam economistas que cubram a área de uma maneira realmente detalhada, né? Entendendo realmente o mundo das finanças públicas. Então, inclusive, aqui com a história da Vilma, é um convite para as economistas mulheres, para os economistas homens conhecerem o mundo das finanças públicas, porque é um mundo interessante, muito determinante para o horizonte de qualquer economia, entender direitinho e, quem sabe, se apetecer aí para passar a cobrir também, entender e trabalhar no mundo das finanças públicas. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença da Vilma. É muito importante essa conversa para nós hoje, inclusive nós mulheres aqui, que estão assistindo. E a ideia, Vilma, por favor, o palco é todo seu, mas a ideia é a gente fazer uma conversa para entender a sua trajetória, entender como você chegou hoje nessa posição e falar um pouquinho, né, do que é a mulher no mundo das finanças públicas. Muito obrigada, Vilma. Fique à vontade. Obrigada. Bom, de novo agradecendo, né, o convite, agradecendo e parabenizando também a comissão e a iniciativa. Vou começar falando um pouquinho da minha história e depois como que eu fui atuar na área de política fiscal e depois eu vou trazer um pouco da perspectiva de como que a gente está vendo hoje a conjuntura fiscal,
quais os desafios que a gente tem, como isso pode impactar, né, as nossas vidas, seja do ponto de vista de análise, quando a gente fala de orçamento público, a gente tem um exemplo claro que foi a dificuldade do IBGE de executar o censo por conta de questões orçamentárias, né? Então, quando a gente fala de orçamento público, a gente está falando das estatísticas públicas, a gente está falando das políticas microeconômicas, né? Então, as políticas de transferência de renda, das políticas assistenciais, saúde, educação, segurança. Então, a gente está falando do funcionamento do Estado como um todo, num contexto macro, né? A gente olha sempre na minha área de atuação, a área olhando mais o ponto de vista macroeconômico. Bom, então, eu sou formada em economia, me formei pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu entrei na faculdade em 2009. Fiz o vestibular em 2008, ingressei em 2009 com a política de cotas, só que ainda não tinha a lei de cotas, né? A lei ela foi criada em 2012, mas na UERJ ela começou alguns anos anteriores. E eu sou de família... meu pai era pescador, minha mãe gari, e tenho 5 irmãos, e ninguém na família era economista ou nem perto de ser ou querer ser economista, né? A gente achava na época que economista era só para economizar. Então, assim, o incentivo, né, e a vontade de querer estudar economia, ela surgiu primeiro por uma questão do cursinho pré-vestibular que eu fazia, né, que tinha lá uma parte do curso pré-vestibular que era para você escolher e algumas dinâmicas que eram feitas em sala para a gente escolher a carreira que a gente quer seguir, o curso que a gente vai prestar o vestibular. E nessas dinâmicas, nas atividades que eram passadas, eu usei e comecei a refletir sobre os potenciais cursos, o que eu gostava, o que eu não gostava de fazer. E como eu observava muito na TV economistas comentando, né, sobre inflação, sobre crescimento econômico, e quando eles comentavam sobre isso, eles falavam muito sobre a questão eles estavam no supermercado comentando o preço, né, do tomate, das coisas assim. Então, assim, eu comecei a pensar, né, e como que a economia poderia ajudar a responder alguns questionamentos que eu tinha, né, que eram dúvidas assim que me faziam a refletir, tipo, por que tem pessoas muito pobres, por que tem pessoas muito ricas, como que a gente consegue reduzir essas desigualdades? Será que quem é pobre vai continuar sendo pobre o resto da vida? Será que a gente consegue diminuir essas discrepâncias? Então, eram questões que eu tinha, não eram tão bem formuladas, né? Eram só dúvidas mesmo na época, mas que eu percebi que, a partir da economia, né? E aí eu comecei a estudar e ver o que era o curso de fato, eu conseguiria ter algumas respostas para isso. No início, eu entrei no curso e foi aquele período de deslumbramento, né? Fiquei toda empolgada, mas com o tempo, assim, eu comecei a ficar um pouquinho preocupada, principalmente do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento profissional, né? A economia é um campo muito amplo, né? A gente pode atuar em diversas áreas, mas, ao mesmo tempo, quando a gente chegou na hora de procurar estágio, a maioria das vagas era para setores comercial, financeiro, de empresa, e eu não via muita vaga para a área de economia, de fato, né? Macroeconomia ou até mesmo microeconomia. E aí eu fiquei assim, mas como que eu vou conseguir, né, atuar nessa área da forma como que eu vejo, que eu idealizei quando eu estudei e resolvi fazer esse curso. E aí, com o tempo, demorei um pouquinho para conseguir, eu consegui um primeiro estágio no IBGE. E, para minha alegria, foi na área de inflação, né? Então, eu comecei trabalhando no IBGE, fazendo estágio lá. Aprendi muito, muito, consegui ver
a política, as estatísticas, fazer essas estatísticas acontecerem. Como que a gente calcula o índice de inflação, como que é mensurado, a questão dos pesos, aquilo que eu via no curso de economia, né, índice de Fischer, os índices que a gente calcula a inflação, eu ver na prática a aplicabilidade disso, eu ver na prática o resultado final, né, calcular desde o início, desde a coleta, né, até a execução final. Eu trabalhava na parte de índices de preço ao produtor, então não era... naquele setor não tinha uma coleta em loco, né, era uma coleta que as empresas reportavam os seus preços, que era o preço de atacado, mas assim, foi uma experiência muito grandiosa, muito valiosa. E aí eu decidi que eu queria continuar fazendo isso, né? E aí eu me inscrevi num estágio no Instituto Brasileiro de Economia e a minha inscrição foi para a área de inflação. Só que a gente escolhe um caminho, mas nem sempre é do jeito que a gente desenha, né? Então, durante o processo seletivo, me perguntaram se eu queria, ao invés de fazer o estágio na área de inflação, se eu aceitava fazer o estágio na área de política fiscal. E eu, né, aceitei. De novo, era uma coisa nova, uma coisa que eu ainda ia descobrir, mas eu sabia que tinha muita relação com tudo aquilo que eu estava buscando respostas, querendo estudar, e que, de certa forma, iria me dar prazer, né, em aprender e conhecer, embora seja uma área que muita gente, por ser muito complexa, muito difícil, muita gente não gosta. Eu particularmente gostei das matérias que eu tive na faculdade, na área de política fiscal, e gostei muito do estágio que eu fiz no Instituto Brasileiro de Economia. E aí eu fiquei, né, no Instituto até 2020, né, fui efetivada, me formei, depois eu entrei no mestrado, continuando como pesquisadora do IBRE. Em 2020 eu tirei licença para ir para assessoria econômica no estado do Paraná. E em 2021 vim para a IFE, para a diretoria da IFE. E toda essa trajetória, né, eu comecei a dar palestra, participar de eventos, entrevistas em jornais e TV. E aí, a primeira vez, né, que eu passei na TV, eu fiquei lembrando, né, da época que eu olhava e observava e admirava aquelas pessoas que ficavam fazendo esses comentários econômicos tão relevantes e que precisam, né, ser traduzidos para a população, a importância que isso tem no impacto, né, na vida das pessoas. Como eu falei, né, eu trabalho hoje, sou diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. A instituição ela tem o objetivo de fazer estudos e análises. Todos esses estudos são estudos feitos de forma técnica, independente e apartidária. Então, a gente faz análises das contas do governo, monitora as regras fiscais, calcula o impacto de alguns eventos que tenham algum impacto fiscal relevante. Então, o nosso foco é sempre a política fiscal, é sempre o equilíbrio das contas públicas. E nesses estudos, né, a gente consegue trazer, né, um pouco mais de transparência para as contas do governo, eficiência e alocação desses recursos, e também fornecer um contraponto saudável com o do Poder Executivo, né? Então, a ideia principal da IFE é essa. Hoje, no mundo, existem 51 instituições fiscais independentes, como a do Brasil. A gente segue um modelo parecido com o do Reino Unido, em termos de forma, de estrutura. Em termos de tamanho, a gente é menor. E uma coisa que eu gosto de destacar, né, que é uma curiosidade que a gente tem, a IFE ela foi criada no finalzinho de 2016. Então, ela tem apenas 6 anos, né? Ela é bem novinha. Mas uma coisa que eu gosto de destacar na IFE é que a IFE brasileira é a única instituição fiscal independente que participa da rede de IFES da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e é o único país que não é membro da OCDE, mas que a instituição participa da rede que é mantida pela OCDE. Né? Então, a gente participa dessa rede de IFES, a gente discute
premissas, boas práticas, princípios. Tem um encontro anual que é realizado pela OCDE no âmbito para a gente discutir justamente quais assuntos que a gente precisa abordar, como que a gente como que as IFES estão fazendo para abordar isso. Então, a gente tem muita troca de experiência. A discussão que a gente tem feito ultimamente é como que a IFE consegue atuar de forma a fazer análises de impacto, projeções e atuar nessa questão da agenda verde, né? Como que a gente consegue ver o impacto das ações que a gente tem hoje de mudanças climáticas, de ações de melhoria do nosso das ações relacionadas a essa questão da agenda verde, como que isso impacta ou não as contas do governo. Bom, eu vou falar, tentei dar um resumo geral, e aí eu acho que a gente pode, né, ir fazendo uma troca, né, perguntas e respostas, não sei. Perfeito, Vilma. Super obrigada. Acho que, primeiro de tudo, parabéns pela trajetória, uma trajetória bonita, e assim, eu imagino o tanto de desafio que você teve que superar para estar onde você está hoje, né? Então, eu já vou começar aqui a sessão de perguntas e trocas aqui, mais abro aqui para todos, mas um ponto que você colocou, né, Vilma, desde o seu início. Você vem de uma família humilde, né? E aí o ponto é que a gente sabe que não há igualdade de oportunidades no Brasil. E uma das funções, eu acho que é uma das, né, mas essencial, né, em qualquer país que a gente imagine, um país digno, é a política pública voltada para gerar essa igualdade de oportunidades. Porque a gente sabe, o seu caso, ele é, né, um caso assim, que a pessoa ela vai carreira solo total, assim, é muito esforço e dedicação, mas sem nenhuma rede de sustentação, de apoio. Então, é algo muito individual, né? E por ser muito individual, né, a maior parte dessas, né, das pessoas na mesma situação não conseguem alavancar e vencer esse ciclo, né? Que é o ciclo da baixa educação, da renda afetada e assim por diante. E aí eu gostaria que você fizesse justamente esse ponto, né? O papel da política pública para gerar igualdade de oportunidade. Bom, excelente pergunta. Eu acho que a gente tem dois canais, né? Um canal, só um momento. Um canal que a gente tem hoje é o canal das políticas públicas mesmo, né? A atuação direta do governo, e tem também a ação indireta também, então, que é por meio de incentivos que geram algum impacto indireto. Então, a gente tem hoje... hoje eu estava num evento mais cedo, que foi um evento no TCU, e o tema, o controle externo, o papel do controle externo na redução das desigualdades. E a gente estava discutindo, e no painel eu destaquei basicamente isso, que é a importância da qualidade do gasto para que a gente consiga ter políticas públicas efetivas. Como que eu consigo fazer com que aquele recurso que o governo arrecadou, ele seja direcionado realmente de forma para quem precisa? Como que a gente consegue fazer com que as pessoas que precisam acessar as políticas públicas estejam acessando e da melhor qualidade, e aquelas pessoas que não precisam tanto não acessar na mesma magnitude, né? Então, acho que um canal importante é a questão da avaliação. Isso é uma agenda mais microeconômica, mas esse canal da avaliação das políticas públicas é de extrema relevância para que a gente consiga ter, de fato, focalização, ter efetividade nessas ações. No meu caso específico, eu fui muito beneficiada pela questão das políticas públicas, né? Então, eu participei da política de cotas, que foi uma agenda, né, que tem permitido muitos jovens conseguirem acessar o nível superior, e
não só a nível superior, né? Agora a gente tem observado também isso nos concursos públicos, e tem estudos que mostram que o desempenho, né, porque tinha muito temor. A gente vai permitir esses jovens entrarem na graduação, mas como que eles vão performar durante o curso? Eles vão entrar, mas será que eles vão conseguir ter um bom desempenho, sair e ter um sucesso profissional? Então, tem uns estudos que mostram, usando basicamente a experiência também da UERJ, que foi pioneira nisso, né? E mostram que, de fato, os alunos eles entraram, né? Na verdade, os alunos eles entraram, conseguiram acesso à universidade e tiveram um desempenho muito similar ou até melhor do que aquelas pessoas que não eram cotistas, né? Então, a política de cotas ela tem efeitos positivos nessa redução de desigualdade. Então, como que a gente consegue ter um melhor desenho da política pública para que a gente consiga ter esse melhor resultado em termos de efetividade? Tem um exemplo, né, que aí eu vou puxar do seminário que eu participei hoje, sobre a política de transferência de renda, né, que é o Bolsa Família. A gente tinha um Bolsa Família que tinha vários condicionantes, né, então a família recebia um valor, mas aquela família ela tinha que manter o filho na escola. Se a mãe estava grávida, ela tem que fazer um acompanhamento periódico do pré-natal. As crianças têm que estar com a carteirinha de vacinação em dia. Então, tem uma série de condicionantes que fazem aquela família estar no programa. E aí veio a pandemia, a gente teve que criar um benefício extraordinário, emergencial, e que não poderia ser uma coisa com tantos condicionantes e com tantos critérios para que as pessoas conseguissem acessar. Então, foi necessário fazer uma coisa mais simples para que permitisse um acesso de quem precisasse de uma forma mais rápida por conta da pandemia, da urgência da pandemia. E aí, esse modelo do auxílio emergencial ele foi utilizado para criar o Auxílio Brasil, né, que seria uma política continuada de transferência de renda, mas que não estava seguindo todos aqueles condicionantes que a gente tinha antes no programa Bolsa Família, que era muito bem avaliado. E aí a gente começou a ter problemas em termos de alocação e de desenho da política pública, né? Então, hoje o governo até sinalizou, acho que desde o ano passado a gente já vê notícias e avaliação sobre o auxílio emergencial mostrando um pouco disso. Quando você cria um benefício que paga um valor mínimo para todas as famílias, independentemente do tamanho dessa família, você cria incentivos que acabam diminuindo a efetividade e a eficiência desse programa. Então, você teve o que tem sido observado agora, né, nas auditorias do TCU e nos estudos também de especialistas da área, né? Eu estou falando assim porque eu não sou especialista nessa área, mas tem vários estudos que mostram que houve um incentivo para que as famílias começassem a se desmembrar para que recebessem, maximizassem, né, o seu benefício. Então, o que a gente via hoje, né? Famílias com uma pessoa ganhando R$600 por mês e uma família com 4 pessoas ganhando R$600 por mês. Naturalmente, quando a gente pega esses fatores de comparação, a gente vê ineficiências, né? Principalmente em termos de equidade e justiça. Tem uma família com 4 pessoas que está ganhando, em termos per capita, menos do que uma família com uma pessoa. Então, a questão do desenho da política pública eu acho que é muito importante. Perfeito, Vilma. Muito obrigada. Eu aproveito e abro aqui também, Rosenberg, por favor. Acho que eu vi que você abriu o microfone. Fica à vontade. Excelente, Vilma. Fico muito contente de ter te escutado. E eu queria só colher tua opinião sobre 2 problemas que eu vejo no debate sobre política fiscal. E o primeiro deles, é até triste para eu falar nisso, porque eu sou cúmplice do crime, no governo Figueiredo, com aquela perspectiva de quebra do Brasil, foi a última vez que se mexeu num plano plurianual. A partir de então, nós todos no governo, principalmente quanto mais perto do centro decisório, passamos de economista para bombeiro. E
E, com isso, se perdeu o orçamento plurianual. E se uma empresa, na verdade, até um botequim, precisa ter um planejamento estratégico, que dirá um governo fica fazendo orçamento anual e achando que pode ter alguma eficiência alocativa no que ele faz. Então, é um tema que devia voltar para debate e pouco se fala sobre isso. Por outro lado, o país passou por um período de descontrole fiscal muito pernicioso. Mas o maldito pêndulo é uma desgraça, porque, como corolário, querer concluir que equilíbrio fiscal é uma meta em si mesmo é uma doideira. Porque, então, vamos lá, a receita tem que ser igual à despesa, a taxa de juros tem que ser constante, a taxa de câmbio tem que ser constante, todos os gastos de programas sociais têm que ser constante e fecha o governo, porque você mencionou muito bem, a elaboração do orçamento é um momento sublime da democracia. Tem que ser debatido, avaliado, calculado o impacto sobre o PIB, mas principalmente sobre cada segmento da sociedade, e tomada uma decisão educada sobre isso. Então, equilíbrio fiscal, quando o país está em recessão, é um absurdo, devia ser déficit, e equilíbrio fiscal, quando o país está aquecido, é um absurdo, devia ser superávit. E essa colocação não existe. Não, a busca é por equilíbrio fiscal. Como se reage a essas duas questões? A questão da ausência de um orçamento plurianual sério no Brasil e esse debate viciado que nós temos em relação ao equilíbrio fiscal. Eu entendo você querer ter uma meta de endividamento, isso sim, porque senão você vai começar a comprometer a possibilidade de fazer o giro da dívida. Mas isso é uma dívida total, com alguma margem, essa não explode do ano. Agora, o orçamento ele tem que ser contracíclico, ele não pode ter como norma que ele está equilibrado. O que você acha disso tudo? Boas colocações. Sobre a questão do... Eu vou começar pela parte mais fácil, que é a questão do planejamento. Né? A gente tem hoje, no nosso instrumento, no nosso planejamento fiscal, a gente tem a figura do plano plurianual, que são as diretrizes e metas para o horizonte de 4 anos, e a gente tem a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias que regem o orçamento do ano seguinte. A gente pouco ouve falar do plano plurianual. Né? A gente não tá no nosso debate, no nosso dia a dia, e não está tão explícito né, o plano plurianual nas discussões orçamentárias para o orçamento do ano. E a gente vê né, alterações recorrentes no plano plurianual, como se o orçamento do ano estivesse ajustando o plano plurianual e não o contrário. E aí, quando a gente olha os padrões, né, e aí tem sido discutido muito essa questão da governança, como que a gente consegue melhorar a governança fiscal no país, tem se buscado, vários países né, têm buscado outros instrumentos para trazer para a discussão orçamentária, para a discussão de curto prazo, a perspectiva de médio prazo. Então, um instrumento que tem sido utilizado por diversos países, e isso independe do plano plurianual, ele continuaria existindo, são os quadros de despesas de médio prazo, que a gente, em inglês, a sigla é MTEF. Então, a gente conseguiria, a partir desses quadros de despesa de médio prazo, no momento que a gente decide gastar um determinado recurso na discussão orçamentária, alocar determinado recurso em uma área, a gente consegue também ver o impacto disso nos anos seguintes e fazer esse cálculo nessa perspectiva. No que diz respeito ao equilíbrio fiscal, né, eu acho que a gente tem que perseguir a sustentabilidade da dívida pública. Né? Então, que a gente tem alguns princípios orçamentários, né? Então, quando a gente fala de equilíbrio orçamentário, a gente está falando de receitas totais e despesas totais, incluindo os juros da dívida, e tem a questão do equilíbrio, tem a questão do resultado primário, né? Quando a gente pega o superávit e o déficit primário.
Quando a gente fala a questão do equilíbrio fiscal, né? A gente tem o equilíbrio orçamentário e o equilíbrio fiscal. Quando a gente olha a questão fiscal do país, de fato, a gente tem que ter determinados movimentos a depender do ciclo econômico para que a gente consiga ter uma resposta da política fiscal à atividade, a questão justamente para tentar fazer a estabilização e promover estabilidade macroeconômica. E aí a gente vai definir isso como? A gente tem vários instrumentos das regras fiscais, né? Então, quando a gente olha a literatura internacional em torno das regras fiscais, a gente pode ter metas para limites. Tem alguns países que adotam limite para dívida, tem alguns limites que adotam uma regra para despesa, limite para despesa, tem alguns países que adotam alguma regra de despesa, não necessariamente é um teto fixo, mas alguma regra que delimite, né, evite que o governo cresça o gasto de forma sem nenhuma condução, sem nenhuma regra. A gente tem países que adotam regras de resultado primário, as metas de resultado primário que a gente tem no Brasil, né? A gente não extinguiu as metas de resultado primário. A diferença quando a gente lê as metas que eram definidas lá na década de 2000, nos anos 2000 no início, que foi criado as metas de resultado primário, as metas eram definidas sempre pensando a sustentabilidade da relação dívida-PIB. Então, assim, olha, o primário desse ano e dos próximos 2 anos definidos na LDO estão sendo pensados visando o equilíbrio das contas públicas, visando a redução ou a manutenção da relação dívida-PIB. E a partir, né, depois da crise de 2015, 2016, a gente tem definido metas de resultado primário de acordo com o que a gente acha que vai ser mesmo o possível, né? Então, ano passado, por exemplo, o resultado primário foi superavitário, mas a meta era um déficit de 170 bilhões. Né? Então, você prevê um déficit, você coloca como meta déficit de 170 bilhões, numa economia que a gente projeta um superávit não projetava superávit, mas projetava um déficit muito menor do que isso, já desde a origem, né? É uma meta que, no fundo, não está trazendo tanta limitação. Então, assim, eu acho que as regras, elas importam, só que o desenho delas que é decisivo para que a gente consiga ter, de fato, esses efeitos na prática. Então, é importante que a regra ela seja bem calibrada, né, e seja flexível, né? Acho que é importante essa questão da flexibilidade, justamente para ter essa postura que você bem colocou, né, das mudanças do ciclo econômico, e que também tenha a questão da simplicidade. Tem que ser uma regra que a gente consiga comunicar, que a gente consiga dar transparência para ela. E Vilma, até aproveitando esse ponto, né, a gente está num momento super delicado, há uma expectativa muito grande em relação ao novo arcabouço fiscal, porque, realmente, quando a gente olha já a situação desse ano, né, a gente começa o ano com um nível de gastos bem mais expressivos, né, chegando aí a quase 200 bilhões. A gente vai entrar numa situação de déficit primário novamente, né? Nós, enfim, aqui estimamos um pouco mais de 1%, até porque muito da melhora dos últimos anos foi baseada em fatores muito conjunturais, não tinha nada de estrutural naquilo. E o ponto é que quando a gente faz qualquer sensibilização em relação a gastos, ou seja, de qualquer exercício que trabalhe com uma expectativa de algum incremento de gastos em termos reais, a gente já vai para uma trajetória de dívida que ela é bastante crescente nos próximos anos. Então, esse ponto da sustentabilidade das contas públicas, o ponto, assim, quando você faz essas simulações, você vê o aumento do endividamento. E não é à toa que o mercado financeiro tem reagido muito a isso. A gente tem, quando a gente pega a estrutura a termos de juros, né, a curva futura de juros tem subido muito, então hoje, por exemplo, o Tesouro ele já paga muito mais para se financiar do que pagava no final do ano passado,
Ou seja, é uma conjuntura extremamente delicada, né? E aí eu queria te escutar, assim, o que você acha que seria, né, assim, essa regra do ponto de vista de sustentabilidade? Você já deu aí os pontos principais de uma regra fácil, uma regra que tem alguma flexibilidade, né? Mas, assim, o que você vê de pontos fundamentais para a gente, primeiro, não chegar aí, né, num nível de endividamento tão alto e garantir o quanto antes essa estabilidade, que é o que gerará uma redução na percepção de risco, uma queda na curva futura de juros, aí o Tesouro paga menos para financiar, né? Como você está vendo aí nessa discussão também do novo arcabouço fiscal? Bom, os nossos números conversam, né? A gente acabou de divulgar o relatório de acompanhamento fiscal aqui na Instituição Fiscal Independente, divulgamos hoje, e o cenário é esse, né? Se a gente não discutir as fontes de financiamento para esses gastos que foram aprovados no finalzinho do ano passado, a nossa relação dívida-PIB ela aumenta de forma continuada no horizonte de médio prazo, de 10 anos pelo menos. A gente não consegue estabilizar essa relação dívida-PIB dada a trajetória de resultado primário projetada. Para esse ano, se a gente olhar o orçamento do ano, foi feita a PEC da transição para permitir a prorrogação dos benefícios para esse ano, etc., atender algumas demandas de campanha, recompor o orçamento. O total disso, que foi financiado via dívida, foram 169 bilhões de reais, né? Então, se a gente não discutir as fontes de financiamento e falar somente aumento de gasto e gasto, a gente não está falando de um gasto pontual, né? Um gasto que vai acontecer só em 2022. A gente está falando de despesas obrigatórias, despesas que geram impacto interanual. Se a gente não discutir as fontes de financiamento para isso, o que a gente vai ter é esse cenário que a gente está desenhando. A gente quer que esse cenário aconteça? Não, a gente quer que tenha ajustes e reformas que evitem que a gente chegue no cenário de insustentabilidade fiscal. Quais são os caminhos? Pensando na nova regra fiscal. Eu não consigo ver, pelo menos a curto prazo, como que a regra fiscal vai fazer com que a gente tenha uma redução do déficit fiscal via gasto, dada a estrutura que foi desenhada, né? O governo ele aprovou, né, um aumento substancial do programa de transferência de renda. Então, ano passado já estava em R$600, mas era temporário, né? O valor era 400. Então, a partir desse ano já está de forma permanente o valor mínimo de 600. Além disso, tem R$150 para crianças de até 6 anos, R$50 para de 7 a 17 anos, R$50 para gestantes. Então, isso gera um aumento de gasto. Se o governo criar um teto de gastos, por exemplo, que faça com que você tenha uma redução da despesa primária em relação ao PIB ao longo do tempo, como que ele vai acomodar esse aumento de gasto social que ele acabou de criar? O aumento do salário mínimo e todas as outras políticas que estão sendo sinalizadas. Então, eu acredito que, pelo menos a curto prazo, a regra fiscal vai ser compatível com o atual nível de gastos que foi projetado. Agora, a gente tem que pensar como que essa regra fiscal, que seja compatível com esse atual nível de gastos, vai ser capaz de equilibrar a relação dívida-PIB. Então, aí que a gente tem que pensar mesmo na questão do desenho. O que o governo vai fazer em termos de alcance da sustentabilidade fiscal? Vai fazer algum ajuste via receita? Vai se comprometer com algum ajuste na despesa? E aí, que tipo de ajuste na despesa? Olha, a gente, a médio prazo, vai melhorar a qualidade do gasto, a gente vai introduzir outros padrões para poder trazer essa economicidade. O próprio ministro disse que esse incremento de gastos
que foram feitos na PEC da transição, na emenda da transição, foi elevado, foi excessivo, que não há necessidade desse gasto todo. Então, esses são alguns caminhos. Agora, um outro caminho que eu acho que é relevante, né, que eu acho que vale mencionar, é que a emenda da transição ela fala regime fiscal sustentável. E em 2021, a gente aprovou uma emenda que incluiu na Constituição a importância de você criar mecanismos que tragam para as contas públicas sustentabilidade da política fiscal, sustentabilidade da dívida pública. Então, essa regra fiscal, necessariamente, ela tem que estar compatível com uma trajetória sustentável da relação dívida-PIB. Então, assim, qual é o caminho que o governo vai adotar? Assim, ainda está muito incerto, mas eu acho que, naturalmente, vai ter alguma coisa relacionada à dívida, junto com alguma coisa relacionada à despesa. Vou abrir aqui também espaço para quem tiver perguntas para a Vilma. Eu posso fazer uma, então? Claro, Denise, por favor. Deixa eu fechar meu chat. Eu queria só sair um pouquinho desse assunto mais econômico e estou aqui com a revista Piauí, né? Que trouxe aí recentemente a matéria trouxe sua história e tal, muito bonita. A pergunta é muito simples e muito difícil, na verdade, que é essa que a revista traz aqui. Por que é tão difícil ser um economista negro no Brasil, Vilma? Olha, essa pergunta eu também tive dificuldade para responder para a Irani, né, que fez a reportagem. Eu acho que está muito associada à questão de acesso e também à questão do que a gente enxerga hoje como racismo estrutural, né? Então, acho que essa questão do racismo estrutural, eu acho que influencia e impacta. Eu acho que a questão de ter uma referência, eu acho que é muito importante, né? Então, a gente tem, por exemplo, na economia, a gente tem uma rede informal de pessoas que se ajudam. Então, a gente tem a rede de economistas pretos e pretas em que a gente, né, troca, né, figurinhas, assim, seja compartilhando uma vaga de emprego, seja incentivando os alunos, as pessoas a estudarem economia ou fazer mestrado, dando apoio, conselhos, assim, conversar mesmo, e também criando essa referência, criando um network, criando um acesso para essas pessoas. Então, assim como eu entrei na economia sem conhecer ninguém na área de economia e tinha contato zero, eu acho que a falta de acesso a oportunidades, que outras pessoas com network, com algum tipo de rede, podem ter influenciado também nessa minha trajetória. Então, eu acho que ter acesso a uma rede de contatos, a uma rede de pessoas, eu acho que é importante ter essas referências, né, pessoas com quem a gente possa se inspirar, eu acho que é fundamental também. E essa questão que eu acho que entra também nesse campo das desigualdades, né? A gente tem uma desigualdade salarial brutal quando a gente separa a população brasileira por gênero e também quando a gente separa por gênero e raça, a situação ela fica ainda mais agravada para a mulher preta, né? Então, a gente tem diferenças salariais e de desigualdade muito relevantes nessa questão, tanto de gênero quanto de gênero e raça. Então, acho que avançar em políticas públicas que reduzam essas questões, eu acho que é um desafio e que vai trazer resultados, e ter essa rede, esse network, esse acesso às oportunidades também eu acho muito importante. E aí eu acho que a gente tem avançado até nessa agenda, mas eu acho que ainda tem muito para fazer. Muito bem, Posso obrigada, fazer uma pergunta? presidente. O presidente Posso fazer estava uma com a mão... pergunta?
Eu acho que o presidente estava com a mãozinha levantada aqui. Aí depois Pedro, depois o Carlos, bem, então. pode fazer, Pedro. Se quiser, você tem preferência, Carlinhos. Não. É só você não fazer a pergunta que eu vou fazer, que está tudo certo. Não, tudo bem. Parabenizar a Vilma, né, pela excelente palestra, né? A gente ouvir pessoas jovens, extremamente capacitadas, e, enfim, lutando por espaço, isso para mim é bastante relevante, né? Assim como você comentou, né, os economistas negros são poucos no mercado, são poucos, e porém, quando a gente vê alguém dessa natureza, com essa importância, com essa capacidade, a gente fica empolgado. Eu atuo há algum tempo já como economista também, e também andar como sendo a única pessoa no ambiente, pessoa sendo negra, para mim, virou um pouco natural, mas ao mesmo tempo inquietante, né? Porque a gente quer mais pessoas participando. Aí eu gostaria de saber, falar de economia em si, né? Que você veio falar. Eu também, quando vou falar sobre economia, sobre essas questões, eu gosto de falar sobre economia. O Brasil hoje passa por uma enorme dificuldade, né? Ou seja, tentou se fazer. O gasto foi gigantesco ano passado, até o ex-presidente tentar a reeleição, não foi reeleito, mas a bomba ficou agora para o atual presidente, para o presidente Lula, para o Fernando Haddad, para Simone Tebet e para Esther, né? Para Esther. E o caminho para sair desse momento sem abrir mão do social, né? Que é a marca principalmente do governo Lula, ele pretende implementar, e também da questão de investimento, que hoje em dia virou meio que um dogma. Você fala, olha, não pode ter investimento público, só investimento privado. Porém, investimento privado até agora não surgiu e não apareceu, e não sei se vai aparecer um dia. Por isso que dá necessidade de você mudar, quebrar esse dogma, né? E você vê algum caminho com relação a isso, Vilma? Nossa, obrigada pela pergunta. Obrigada, Carlos. Então, eu acho que responsabilidade fiscal e social elas têm que andar juntas, né? Acho que a gente não consegue ter uma coisa sem ter a outra. E quando eu falo que essas duas coisas têm que andar juntas, eu estou falando quando o governo ele arrecada recursos, a gente tem que pensar na arrecadação sendo feita da melhor forma possível, ou seja, da forma mais eficiente possível. E aí a gente consegue, tem alguns instrumentos, né, no sistema tributário que são voltados para arrecadação, mas tem alguns instrumentos que são voltados para promover mais progressividade, que são voltados para poder regular, para reduzir externalidades. Então, utilizar o sistema tributário da melhor forma é atuar, seja com responsabilidade fiscal, quanto com responsabilidade social. Quando a gente fala de gasto, né, a gente também está falando que as duas coisas têm que andar de forma conjunta. Então, se a gente olha, por exemplo, você citou os investimentos, a gente está num cenário em que o investimento líquido do governo central ele é negativo já há alguns anos. O que o governo investe ele não é suficiente nem para cobrir a depreciação do capital. Então, assim, é preciso aumentar o investimento público? É preciso, sim. A gente aumentar gastos, né? Aumentar o investimento que o governo realiza. Como que a gente faz isso? A gente precisa fazer isso da melhor forma possível. Qualidade do gasto, então a gente precisa ter avaliação ex ante, ex post, tem que ter padrões de governança relacionados a esses investimentos. Então, não é só aumentar por aumentar o gasto em investimento, que a gente não vai ter resultado também se só aumentar sem melhorar a eficiência conjunta disso. Quando a gente fala de gastos sociais também, a gente está falando de como que a gente consegue fazer com que esses recursos cheguem em quem precisa. A gente precisa ver o resultado disso em redução de desigualdade. Se a gente aumenta o gasto, mas a gente não vê o resultado prático disso, tem alguma coisa errada aí. Então, acho que a responsabilidade fiscal é importante para manter o equilíbrio, a sustentabilidade das contas públicas, e isso ajuda na questão
macroeconômica, na estabilização macroeconômica, e isso também ajuda, uma vez ajudando na questão do crescimento econômico, isso vai ajudar também do ponto de vista social. E quando a gente pensa em políticas mesmo voltadas para a sociedade, saúde, educação, segurança, políticas assistenciais, a gente tem que pensar como que a gente consegue melhorar a qualidade e a alocação desses recursos para que eles cheguem realmente da melhor forma possível. Então, eu acho que essas duas coisas elas têm que andar de forma conjunta. Então, assim, houve um aumento de gastos do ano passado para esse, boa parte desse aumento foi para recompor orçamentos que estavam reduzidos, boa parte foi para atender essa demanda por gastos sociais, que também a gente observou pelas estatísticas uma piora, né, em alguns indicadores sociais, questão da insegurança alimentar, por exemplo. Mas como que a gente faz com que esse recurso seja alocado da melhor forma possível, né? Como que a gente faz para que a política tenha o melhor desenho possível para que gere o resultado que a gente realmente deseja? Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa investir um pouco mais, fazer com que as avaliações que a gente realiza, ex ante, ex post, avaliação de impacto, consiga ser traduzido em reformulação dessas políticas públicas e a gente consiga ter uma melhor qualidade do gasto. Você foi convidada como diretora da Instituição Fiscal Independente, que é uma posição muito importante para todos os brasileiros, e você honra a IFE com o seu desempenho, mas você também foi chamada como economista, mulher, e, de certo modo, como economista negra. E agora você se refere também à condição social sua. E eu tenho a mania de fazer referência sempre às coisas antigas, não só porque eu sou antigo, mas também porque eu acho importante que a gente tenha isso. No discurso de posse do meu antecessor, o primeiro presidente do Corecon São Paulo, em 1953, o economista Birajara Dibs Ogaib, ele, quase terminando o discurso, ele dizia o seguinte, que com a existência e com a formalização da profissão do economista, que foi em 1951, já existiam economistas formados desde 35, né? 34 para 35, ele falou assim, com a existência da profissão, não vai haver mais amadorismo e o Brasil vai poder caminhar no sentido da distribuição de renda, da criação da riqueza e da renda e da distribuição de renda, porque o Brasil não pode continuar com tantas disparidades. Era isso que ele dizia no discurso, né? Hoje, se a gente for analisar, talvez, se a gente pegar e for segmentar, muito provavelmente você vai ter, como você já disse, inclusive, numa das respostas anteriores, o segmento, em termos sexuais, a mulher ganha muito menos do que o homem. O negro ganha menos do que o branco. O negro não tem oportunidades, e a minha pergunta vai ficar maior que a resposta mesmo, porque eu não vou poder deixar de falar isso. Esta semana, no site, acho que do UOL, se eu não me engano, do UOL, eu até espalhei isso, saiu uma reportagem com uma amiga minha, chamada Neide Alves dos Santos. Ela estudou comigo no ginásio, no colégio, negra, a única negra de uma escola estadual, tá? De uma escola estadual, a única negra. Era mais pobre de nós, porque naquela época não precisava ser pobre para estudar na escola estadual, porque a escola estadual era muito melhor que a particular. Então, a gente estudava na escola estadual, né? E a Neide tinha tudo para não dar certo. E hoje ela foi entrevistada, essa semana, na questão da mulher, porque ela é negra, porque ela é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, foi a primeira desembargadora negra do Brasil, na verdade, ela foi a primeira nomeada, e tem tudo para dar certo. Então, pessoas como você, que venceram isso. Aí a pergunta é, economistas, mulheres, negras, pobres, o que podem fazer para isso? Você já deu algumas ideias de políticas públicas, mas cadê o Rosenberg? Ainda está aqui o Luiz Paulo, ele vai brincar comigo, porque eu sempre faço referência às questões religiosas, né? Pela minha formação. Estou aqui. E um amigo meu chamado Zé Vicente,
uma vez fez uma música, uma das músicas dele é falar assim: eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Ou seja, não adianta ficar esperando, não. As coisas têm que sair de quem sofre. As coisas têm que sair de quem conhece a realidade. Por isso que uma das funções da Comissão da Mulher Economista não é cuidar só das mulheres economistas, mas também pensar nas mulheres de um modo geral. E por isso que eu não sei se você entendeu o que eu queria dizer. Eu digo assim: qual o papel de uma mulher pobre, negra, e que teve sucesso, mas que não esqueceu das suas origens na mudança da condição da mulher no Brasil? Tem política pública? Tem, mas tem iniciativa particular, pessoal, etc. Era isso que eu queria dizer. Olha que pergunta pequena, né? Não, fantástico, fantástico, Pedro. É realmente isso. Eu acho que a gente tem um papel importante, não só enquanto economista, mas também quando a gente... Uma vez eu ouvi de uma pessoa que falava assim: olha, meu sonho era mudar o mundo. E aí eu achei que seria impossível mudar o mundo. Depois eu descobri que dá para você mudar o mundo se você mudar a vida de uma pessoa. Você está mudando o mundo daquela pessoa, né? Então, se a gente conseguir fazer ações que impactem e que gerem resultado para pelo menos uma pessoa que está ao nosso redor, e é só uma pessoa fizer para mais uma, e para mais uma a gente consegue avançar. Como que eu atuo nessa agenda, né? Na minha perspectiva pessoal? A minha área profissional é minha área de política fiscal macro, né? Eu acho que eu teria um papel mais relevante, mais importante, se eu fosse da área micro, da área de formulação de políticas públicas e avaliação de políticas públicas. Minha área é mais macroeconômica, então a gente não consegue ver o resultado direto das nossas ações, assim, como a gente vê com a microeconomia. Mas, em termos pessoais, e aí eu participo de algumas iniciativas e que têm esse objetivo, né? Então, eu contribuí, na medida do que eu conseguia contribuir, para a criação do Índice de Equidade Racial do Pacto, que é uma instituição que foi criada para promover, dentro da iniciativa privada, que as empresas adotem indicadores de equidade racial, de redução, que paute essa questão racial nos indicadores ESG, né? Os indicadores de governança social e meio ambiente. Então, as empresas que adotam, que fazem parte da Rede Pacto, elas começam a monitorar os indicadores tradicionais, dos indicadores ESG, e também monitorar a questão racial, para reduzir as disparidades. E aí tem esse indicador, que é o indicador do Pacto, ESG de equidade racial, igualdade racial, e eles fizeram um relatório falando sobre a mulher preta, né? Então, o diagnóstico não só sobre raça, mas também fazendo recorte de raça e gênero. E aí eu participei nessa segunda etapa, que é esse recorte de raça e gênero, para a criação desse indicador. Além disso, eu participei também eu participo, né, como voluntária de alguns grupos de trabalho que tentam fazer isso no Senado Federal, né? Então, a gente tem um grupo de trabalho para afinidade de gênero e raça, e a gente tenta pautar e fazer ações com esses objetivos de atingir, né, e motivar pessoas e gerar resultados. E quando a gente vê realmente algumas pessoas, eu sempre recebo às vezes depoimentos de pessoas que falam que se inspiram em mim, tem estudantes, e eu fiz um curso de inglês ano passado, e aí uma colega de classe falou, né, que me via como inspiração, que se sentia motivada a estudar. A área dela era completamente diferente da economia, era arquitetura, mas que isso gerava uma motivação adicional a ela
para avançar, né, e não desistir. Então, acho que essas ações individuais que eu costumo fazer, eu acho que ajudam, mas do ponto de vista profissional mesmo, a gente não vê, quando a gente é da macroeconomia, a gente não consegue ver o impacto direto, né, na vida das pessoas, como a gente vê na microeconomia, né? Quando a gente vê a pessoa que formula lá o programa Bolsa Família, o programa assistencial, consegue ver de fato, né, e faz a avaliação dessas políticas, a gente consegue ver de uma forma mais direta esses resultados. Obrigada, Vilma. Acho que o Rosenberg levantou a mão. Levantou, Rosenberg, é isso? Levantei. Eu queria dar uma continuidade na pergunta do Pedro, que eu achei muito relevante. Eu acho que essa questão da discriminação contra a mulher, contra negros, contra gênero sexual, etc., é uma coisa que não pode ser deixada só para o governo. Acho que o que o Pedro está levantando é isso. Cada cidadão tem obrigação, como pessoa física ou como parte de uma pessoa jurídica que ele pertence, de agir nessa direção. E eu passei a vida mexendo em macro, tentando fazer coisas desse tipo, mas eu senti, por exemplo, quando eu estava no Corinthians, e onde o Corinthians se engajou como nunca nas duas batalhas, e batalha defesa de refugiados, etc., o impacto que isso dá é muito grande. E toda vez que você consegue transformar uma instituição que envolve paixão em bandeira contra a discriminação da mulher e contra o racismo, a coisa funciona melhor até do que feito pelo governo. E um ponto que eu acho importante, queria ouvir a Vilma, é o seguinte: como judeu, ainda por cima corintiano e filho de costureira, eu leio, estudo, eu sinto muito essa questão do racismo. Mas o que me revolta muito é o seguinte: no antissemitismo existe uma, vamos dizer assim, conspiração contra um grupo, mas esse grupo se considera povo eleito. Esse grupo se orgulha de ser 0,04% da população mundial e ter 25% de prêmio Nobel. Ou seja, o judaísmo sobreviveu até agora porque o povo se sente muito orgulhoso disso. E isso, infelizmente, não existe em relação à raça negra. A discriminação é tão pervasiva, é tão insinuante, e a menina negra tem vergonha do cabelo. A negra mais clarinha se considera superior à negra mais escura. Ou seja, nós discutimos isso com a Adriana, que foi candidata a deputada. A gente precisava ter um movimento muito claro, muito dirigido, de trazer de volta o orgulho dessa civilização que é maravilhosa, que não veio aqui para ser escrava porque queria, e voltar às origens e trazer uma coisa que a população negra americana está ganhando muito com isso. O negro americano tem orgulho, ele sabe que onde ele se mete é melhor do que o branco. E aqui no Brasil existe uma certa pasmaceira, uma certa tolerância, uma certa resignação, e que eu acho que a comunidade negra, apoiada por todos nós, do setor privado e governo, poderia ser muito mais proativa nessa linha. Você sente assim, Vilma? Eu acho que tem esses fatores, eu acho que tem essas diferenças, e eu acho que a gente consegue mudar isso com ações afirmativas, né? Então, como que a gente consegue engajar, e eu acho que é um papel muito forte de comunicação para que a gente tenha resultados efetivos. A atuação no nível da firma, eu acho que é muito importante, muito importante. E aí eu cito de novo essa questão da iniciativa do pacto, que eu acho que é de extrema relevância, que tem esse objetivo, né, de mobilizar empresas a adotarem esse tipo de ação. Em relação à questão do racismo estrutural e a percepção disso, assim, eu acho que tem muito isso, mas eu acho que
a solução ela passa por padrões mesmo de mudança de cultura, né? Mudança da sociedade. É muito comum eu entrar no shopping e as pessoas não acharem que eu sou capaz de comprar, sei lá, naquela loja. Ou eu, se eu estou em se eu estou em uma área, em um determinado lugar, eles acharem que eu sou a doméstica do lugar ou que eu sou alguma coisa assim, não que eu sou economista, entendeu? E muito por conta da minha cor. Então, acho que é uma mudança de padrão e de cultura, não só da população como ela se enxerga, mas também como que a gente consegue mudar a cultura de como a sociedade trata, né, a população negra, né? Eu comecei a emergir mais nesses estudos mais recentemente, muito por conta desses projetos que eu faço e participo desses grupos de trabalho do Senado Federal, e eu acho que isso é muito... a gente sempre tem um trabalho, né, de comunicação. Acho que o trabalho de comunicação é muito importante nesse quesito. Boa parte do que a gente pauta, né, em ações, elas estão voltadas para a parte de comunicação. Perfeito, Vilma, muito obrigada. Acho que, dado o avançar da hora aqui, para a gente não tomar mais o tempo da Vilma, eu gostaria aqui, depois passo a palavra, mas gostaria de agradecer demais sua presença, foi uma ótima conversa. E é isso, a gente passou por vários pontos da sua história de vida, dessa questão racial, entramos nas finanças públicas, como a gente conversou, então foi extremamente rica a sua participação aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez, viu, Vilma? Eu que agradeço de novo o convite, agradeço também por todas as perguntas, acho que eu aprendi também muito aqui hoje, e é isso, obrigada. Muito obrigada, não sei, Pedro Afonso, Denise, por favor, se quiserem também, fiquem à vontade. Eu queria agradecer a você, Alessandra, pela condução, a todos que estiveram presentes, especialmente a Vilma, essa sua disponibilidade. E eu tenho 62 anos, 30 a mais que você, Vilma. Eu acho que eu também sou animado, como você é animado. E a gente tem que ser sempre assim, porque senão a gente fala, não tem jeito, o mundo vai ser este. Eu queria depois prestar atenção, que a gente prestasse atenção numa outra comissão que nós temos, um fórum chamado Economia Solidária e Responsabilidade Social, que eu tenho a impressão de que ele vai dar enormes frutos. O conselheiro Carlos Eduardo, que está aqui na sala, faz parte, não é o coordenador, foi o coordenador ano passado, e eu acho que esse é o caminho da mudança, que não será estrutural, será aos poucos para melhorar a condição econômica de quem tem menos recursos, né? É a economia solidária, é o Banco Popular e assim por diante, que vai mudando as coisas, porque esperar que as coisas resolvam-se lá em cima, eu duvido que aconteça. Estou muito feliz com a palestra de hoje, parabéns à Comissão da Mulher, parabéns à Alessandra, aos demais que estão aqui, e a Denise também por todo o apoio que deu, agradeço em nome da presidência do Corecon. Bom, posso finalizar? Alê, tudo bem? Por favor, Denise. Então tá bom. Vilma, muito obrigada, de verdade. Volte sempre, tem muita coisa boa para a gente falar. Obrigada mesmo, viu? Obrigada e parabéns por tudo. Eu queria lembrar todo mundo que essa live fica salva na TV Economista e depois a gente vai divulgar para todo mundo que não conseguiu acessar hoje, tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada, um beijo. Boa noite. Obrigada. Obrigada. A todos. Obrigada, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigado por tudo. Parabéns pela apresentação. Excelente. Obrigada a você, Muito José. Obrigada.